Boa tarde a todos. Um grande prazer estar conversando com vocês hoje à tarde. Meu nome é Tâmara Biolo Soares. Eu sou diretora de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos. Eu queria iniciar fazendo um grande agradecimento ao Telesaúde, que tem esse trabalho maravilhoso de estar se comunicando com profissionais da saúde, de todas as áreas. Eu vejo que temos todas as áreas e num processo permanente de capacitação e formação desses profissionais que são tão fundamentais para a nossa sociedade, para a garantia dos direitos humanos. Então, para mim é um grande prazer, para a nossa Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, é um grande prazer estarmos participando dessa web palestra através do Telesaúde. Um grande prazer estar conversando com todos vocês. Eu espero que seja de muita utilidade para vocês o que a gente vai estar tratando. Certamente é um tema bem importante e a gente espera, então, estar contribuindo com esse trabalho tão importante que todos vocês realizam. Eu fico muito feliz de ver que temos conselheiros tutelares também, que é um público com o qual a gente dialoga diretamente na Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, na nossa Coordenadoria da Criança, e fico muito feliz, então, com a participação de todos vocês, e ao final vou estar super aberta, a gente está dialogando através de perguntas. O tema que a gente vai estar conversando é o necessário enfrentamento da violência e do abuso sexual contra crianças e adolescentes, que infelizmente é uma situação muito recorrente no nosso país e também no nosso estado. Mas por que hoje? Por que no mês de maio estarmos tratando então deste tema? Porque semana que vem, na sexta-feira, dia 17, e no sábado, dia 18, nós temos as datas estadual e nacional, respectivamente, que comemoram, né, que buscam, na verdade, a reflexão e a sensibilização da nossa sociedade para esse tema do enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. O dia 18 de maio, que é o dia nacional, vocês veem aí no PowerPoint, essa margarida, ela é o símbolo, né, dessa campanha já nacional de muitos anos, o Faça Bonito, de proteção a crianças e adolescentes. E o dia 18 de maio foi assim instituído como Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, justamente por um caso terrível que aconteceu no ano de 73, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, que ficou conhecido como o caso Araceli, uma menina de 9 anos que foi sequestrada, foi mantida em cárcere privado durante 2 dias, foi por várias vezes estuprada, teve o seu corpo dilacerado pelos seus agressores, foi torturada e teve o seu corpo, então, encontrado 6 dias depois nos fundos de um hospital infantil na cidade de Vitória. Houve uma condenação em primeiro grau das pessoas que cometeram esse crime terrível e depois, em segundo grau, essa sentença foi, infelizmente, anulada e esses agressores, esses abusadores, que eram, infelizmente, membros de famílias muito ricas e influentes no estado do Espírito Santo, foram absolvidos e nunca houve, então, uma condenação a respeito desse caso. Mas o caso Araceli, então, acabou servindo, né, para que se chamasse, ele, na época, estarreceu o país, e anos depois, então, em função dessa tragédia, foi considerado o dia 18 de maio o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, e o Estado do Rio Grande do Sul, pela Lei 11.642, estabeleceu o dia 17 de maio, então, como o dia estadual nesse tema, que nós comemoraremos na semana que vem. E essa conversa, essa palestra, já faz parte das diferentes ações aqui da nossa secretaria, esta em parceria com o Telesaúde e muitas outras, especialmente em escolas, que eu estarei comentando com vocês mais adiante. Então, a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela é considerada pela Organização Mundial da Saúde como um grave problema mundial de saúde pública. Os dados, eles são realmente assustadores. A cada 15 segundos, uma mulher sofre violência sexual. Há cerca de 240 redes de tráfico e exploração sexual de crianças e adolescentes, em especial de meninas, no nosso país. De cada 4 adolescentes que desaparecem, 3 são meninas. Então esse, sem dúvida nenhuma, ele é um tema que
que afeta, ele é um tema que tem um caráter de gênero muito específico. Ele afeta de forma desigual meninas e meninos. Cada vez mais os meninos também estão sendo vítimas desse crime, desse delito. Mas certamente ele tem um conteúdo de gênero, um conteúdo de violência e de discriminação de gênero muito preponderante e faz com que as meninas sejam as principais vítimas. 1 milhão de crianças no mundo e mais de 100 mil no Brasil são exploradas sexualmente. Esse é outro tipo, né, de violência sexual. Existe o abuso, existe a exploração sexual, que vai ser, né, a prostituição forçada de crianças e adolescentes, e outros tipos que depois nós vamos então comentar. No Rio Grande do Sul, esse sem dúvida é um tema também muito importante e que infelizmente acomete o nosso estado. Existem no Rio Grande do Sul uma denúncia a cada 2h30 de violência ou abuso sexual. Vejam, é uma denúncia, não é um caso. Estima-se que as denúncias deem conta de aproximadamente 20%. Significa que, na verdade, a gente deveria multiplicar esse número por 5, né? É 5 vezes maior o número de casos nesse sentido, de casos que realmente ocorrem. É por isso que esse é um problema social. É lógico, ele é um problema de saúde pública, ele é um problema legal, ele é um problema que precisa de uma atenção integral, mas ele é, antes de tudo, um problema que necessita de mais visibilidade. Mais visibilidade. É por isso que todos os setores, eles têm que abrir os olhos para essa grave situação que é a do abuso e da violência sexual no nosso país e no nosso estado. No próximo slide, então, eu começo a conversar um pouco sobre as características e as causas dessa situação. Por um lado, é muito importante dizer isso. Esse não é um problema característico de uma ou outra classe social. Ele é um problema que atinge a toda a nossa pirâmide social, a todas as classes sociais, seja rico, seja pobre. Nós vamos encontrar dentro das famílias a presença, sim, do abuso e da violência sexual. Ele acontece dentro da família. Aqui é muito importante a gente chamar atenção, e é por isso que é tão rica e tão especial essa oportunidade de estar conversando com vocês, profissionais da saúde, que entram dentro das casas, que enxergam as realidades dentro das famílias. Porque nós sabemos que mais de 90% do abuso sexual, ele acontece, é uma violência de caráter intrafamiliar, ele é o abusador, o pai continua sendo o principal abusador, e quando não é o pai, é um membro da família. Os padrastos são estão na lista, né, como quem aparece como o segundo abusador. Nós estamos tendo agora o surgimento de 2 novos atores abusadores, para os quais todos nós temos que ter muita atenção, que é o avô. A gente sabe que os avós cada vez mais estão sendo responsáveis pela criação das crianças, estão ficando em casa enquanto o provedor, o filho e a filha vão para a rua trabalhar. Então, esse avô, ele está surgindo como um novo ator abusador, e também, infelizmente, né, os adolescentes estão surgindo como novos atores abusadores. Por quê? Porque muitas vezes esse adolescente, ele está iniciando a sua sexualidade, iniciando a construção da sua identidade masculina, através de uma rejeição do feminino. Não é por nada que hoje nós temos nas escolas como principal elemento de bullying, por exemplo, o bullying homofóbico e o bullying de gênero, que é contra as meninas. Então, a identidade masculina hoje, ela está sendo formada de forma agressiva e de forma a rejeitar o que é o elemento feminino, o que é a mulher e também muitas vezes o homossexual. Então, é muito importante esse olhar para dentro da família, reconhecendo, né, esses abusadores. E é por isso que esse tema é um tema tão difícil de ser tratado. Por quê? Porque ele toca em 2 grandes tabus na nossa sociedade. Por um lado, é a família como principal ente de proteção, e por outro lado, é a sexualidade. A sexualidade na nossa sociedade ainda é um tabu. Nós não discutimos a sexualidade, não tratamos da sexualidade dentro da escola.
E isso faz com que a violência sexual, por consequência disso, fique também, né, haja uma certa conivência por parte disso. Portanto, é preciso que deixemos de tratar a sexualidade como um tabu. Nós estivemos no ano passado, estaremos esse ano novamente dentro de mais de 20 escolas de Porto Alegre e da região metropolitana e perguntávamos para os professores e para as professoras: vocês trabalham a sexualidade com as crianças? Vocês conversam sobre isso com as crianças? E a resposta foi negativa em todas essas escolas que nós visitamos. Então é importante que o profissional da saúde, que trata diretamente com esses temas, tenha, né, um instrumento, a formação para estar tratando sobre esse tema também dentro da família que ele visita, para estar tratando com o seu paciente que lhe visita esse tema da sexualidade. E o tema da violência sexual, ele também dialoga com o elemento do nosso modelo cultural, que é um modelo cultural excludente e machista. Nós temos que tratar aqui, sim, as questões de gênero, da relação desigual de poder que se estabelece dentro de casa entre homens e mulheres e entre homens e crianças. Porque toda violência, ela tem como subjaz a toda violência uma relação desigual de poder, porque é na medida em que eu enxergo o outro como menor, como que tenha menos valor, que eu me sinto superior e, portanto, capaz de atuar com relação a essa outra pessoa com violência. Portanto, nós também precisamos, na verdade, desconstruir esse modelo cultural que temos, que idealiza o homem branco, o homem viril, com patrimônio, religioso, né, heterossexual, todos esses elementos da nossa identidade cultural que nós temos que desconstruir e cada vez mais incluir de forma equânime e justa mulheres, crianças, homossexuais, pessoas com deficiência, idosos, né, na nossa idealização cultural, porque é diminuindo essa desigualdade de poder que a gente tem dentro de casa que nós vamos poder combater a violência também que temos dentro de casa. Então, esse é um discurso que todos nós temos que nos apropriar, o discurso contrário à permanência e a percepção de que o homem é que tem o poder dentro de casa, né, de que o homem é o empoderado, de que existem papéis de gênero pré-estabelecidos. Isso não é verdade, né? Os papéis de gênero, eles são culturalmente construídos, e de que todos são sujeitos de direitos e de que todos têm um valor e uma dignidade que lhe é intrínseca, inclusive as crianças. E isso nós, enquanto sociedade, tomamos essa decisão cultural e democrática e estabelecemos isso nas nossas leis, e as nossas crianças precisam, portanto, da nossa proteção. Aqui eu trago uma frase que diz: meninas e mulheres estupradas e abusadas sexualmente são meninas e mulheres assassinadas. Morre a confiança nos homens, na sociedade, morre a sua integridade física, emocional e social. Na verdade, é claro que toda menina e toda mulher abusada sexualmente, assim como todo homem, né, toda criança, todo menino, sofre na sua percepção da sua própria sexualidade. Ele tem o seu direito sexual violado, ele tem a sua integridade física violada, e ele se torna, né, ele tem uma probabilidade maior, uma potencialidade maior de se tornar, na sua vida adulta ou mesmo na sua adolescência, um abusador, porque essa é a forma, muitas vezes, de afetividade que ele passa a conhecer e a reconhecer como a única forma de afetividade existente. Então nós não queremos isso, nós não queremos mais submeter nenhuma menina, nenhum menino à violência e ao abuso sexual. Formas, então, de abuso sexual, elas são muitas. Obviamente a gente vai reconhecer o estupro, né, o incesto, a pedofilia. Chamo aqui atenção para o tema de todo tipo de abuso sexual via internet, pelas redes sociais. Isso nós temos que ter muito cuidado. É de conhecimento de todos, né, que cada vez mais as nossas crianças e os nossos adolescentes estão sendo abusados através, sim, da internet. Então a gente tem que ter o olhar educado para enxergar esse tipo de abuso. O turismo sexual, o trabalho infantil, muitas vezes ele vai propiciar
né, que haja uma exploração sexual, o cárcere privado, a pornografia infantil, que infelizmente cresce no nosso país todos os dias. O abuso de drogas, eu coloco aqui por quê? Porque tanto o abuso de drogas como o abuso do álcool, o álcool é fundamental e ele está presente em muitas das nossas famílias, ele vai criar um ambiente propício para que haja violência e para que haja abuso sexual dentro das nossas famílias e das nossas casas. Por isso é muito importante que ele esteja, que tenhamos um olhar com muito cuidado para identificar onde há abuso de drogas e de álcool nas famílias. O abuso e a tortura psicológica e emocional também das nossas crianças. Então, todas essas violências, elas ou caracterizam o abuso sexual ou criam um ambiente propício para a existência de abuso sexual. Aqui, eu sempre gosto, eu estava no 18 de maio ainda do ano passado, e numa mesa discutindo esse tema, e foi muito interessante quando um pediatra nos disse assim: eu nunca tinha recebido um caso de abuso sexual no meu consultório. Eu tenho 20 anos de pediatra e eu nunca tinha recebido um caso de abuso sexual no meu consultório. Até que eu comecei a me informar a respeito, eu comecei a ler a respeito, eu comecei a conversar com outros colegas, a me capacitar, me formar, e no dia seguinte eu passei a receber dezenas de casos de abuso sexual dentro do meu escritório. Então, isso é um pouco daquilo que eu falava antes, né? Dessa mudança cultural, da importância de a gente estar atento e de olhar, não ter medo de olhar e de identificar quando temos um abuso sexual. A gente tem que mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso olhar, porque o abuso sexual muitas vezes está na nossa frente, mas por uma percepção cultural não nos permite enxergar como uma violência. A gente sabe que há meninas e meninos aqui em Porto Alegre, no nosso estado, não são em culturas longínquas, que são iniciados sexualmente pelos seus pais. São iniciados sexualmente pelos seus pais. Isso é normal? Isso é cultural? Não. Isso é uma violação dos direitos sexuais dessa menina ou desse menino, e nós temos que enfrentar enquanto sociedade isso, e não temos que ter medo de denunciar, não temos que entrar dentro dessa família e explicar para essa família que isso é uma violação da integridade dessa menina, especialmente dos seus direitos. Isso denota essa relação desigual de poder, essa decisão, essa criança não está tomando uma decisão corretamente informada. Muitas vezes a gente sabe que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento e, portanto, essa decisão ela está prejudicada, né? Nós não podemos falar em que a criança esteja provocando esse tipo de violência. A criança não provoca esse tipo de violência. O responsável por fazer cessar essa violência não é a criança, é o adulto. Agora, a criança, o que ela vai fazer? Ela vai nos mostrar, ela vai pedir socorro, e aí entra a nossa parte em efetivamente acreditar nas crianças, acreditar nos adolescentes em que eles efetivamente estão sendo vítimas de abuso sexual. E aqui a gente tem alguns sinais desse abuso sexual. É a criança que tinha uma rotina de sono e de alimentação, e daqui a pouco essa rotina está alterada, ela está muito ansiosa, ela está muito agressiva, com extrema baixa autoestima. O abuso sexual termina com a autoestima dessa criança, e o bonito de quando a gente resgata e tira ela desse processo é ver que ela começa a se valorizar de novo, e quando a gente trabalha a autoestima então dessa criança é que ela vai estar empoderada para dizer não para esse abuso. Mas enquanto ela está sendo submetida ao abuso, ela tem baixa autoestima e ela não diz não, e ela não conta, ela não denuncia, mas ela dá sinais. Ela entra em depressão, o isolamento social, ou por exemplo, a fuga ou relutância em voltar para casa. Antes ela saía da escola e vinha para casa tranquilamente. Agora ela não quer mais, ela quer ficar na escola, ela não quer mais voltar para casa. Alguma coisa está acontecendo dentro de casa. Vamos sentar com essa criança e perguntar, questionar, até ela então abrir o jogo e contar o que está acontecendo. A dificuldade de aprendizagem e de concentração, o abuso sexual vai ter um efeito direto no processo de aprendizagem dessa criança. Se antes ela acompanhava a escola, agora ela vai retroceder, ela não vai ter a mesma potencialidade de aprendizagem.
Esse comportamento inapropriado para sua idade, o que que é? É justamente um comportamento sexualizado. Não faz muito tempo eu estava aqui na periferia aqui de Porto Alegre, numa região, e a gente via crianças que chegavam perto dos assistentes sociais e das pessoas que estão ali no projeto social da nossa secretaria, e muitas vezes chamava a atenção desse assistente social pegando pela calça a pessoa, pegando pelo fecho da calça aqui. Posso dar esses exemplos abertamente com vocês porque vocês trabalham com esses temas. Ou seja, crianças com um comportamento extremamente sexualizado, né? Um comportamento sexualizado demais para a sua idade. Essa criança pode sim estar sendo uma vítima de abuso sexual. Claro, crianças com doenças sexualmente transmissíveis, de novo, o medo, então, do adulto, ou o medo constante de qualquer pessoa, de que qualquer pessoa se aproxime, fantasias excessivas, pesadelo e dor ou inchaço aí, né, elementos mais físicos na genitália, nas áreas genital e anal. Então, essa criança, ela vai demonstrar na escola, ela vai demonstrar dentro de casa, ela vai dar sinais desse abuso. E o que nos toca fazer é não sermos silentes, não sermos coniventes, efetivamente olharmos com essa criança com os olhos de proteção, com os olhos de quem acredita na criança, de quem identifica nessa criança um sujeito de direitos e de quem quer protegê-la acima de tudo. Como eu dizia antes, o Brasil fez uma escolha democrática e civilizatória de reconhecer na criança e no adolescente a potencialidade, a dignidade inerente a cada criança e adolescente como sujeito de direito. Como sujeito de direito, essa criança exige proteção integral. O que que significa isso? Não basta apenas a preocupação da educação, de que essa criança esteja frequentando a escola. Não basta apenas que essa criança tenha a saúde, o atendimento de saúde. É preciso que ela tenha tudo. É preciso que ela tenha o seu registro civil de nascimento. É preciso que ela tenha a potencialidade de brincar, é preciso que ela não seja submetida a trabalho infantil, nem trabalho infantil doméstico, que é uma violação de direitos humanos. Então, a criança precisa de proteção integral, e essa proteção integral, sem dúvida nenhuma, é, antes de qualquer coisa, retirá-la de situações que são violatórias, que são de violência contra os seus direitos. A criança tem prioridade absoluta, isso consta da nossa Constituição, e ela deve ter a garantia de defesa dos seus direitos, assim como a sua cidadania. Criança é cidadão, criança precisa de proteção integral, e a quem cabe isso? Certamente, em primeiro lugar, ao Estado. A própria Constituição reconhece que quem tem que efetivar, realizar os direitos de crianças e adolescentes são o Estado, a família e a sociedade. Mas nós todos somos servidores públicos, servidores do Estado, e a nossa omissão significa uma violação dos direitos das crianças e adolescentes. Então, o servidor público, em primeiro lugar, ele tem o dever de entregar essa proteção integral a crianças e adolescentes. E isso implica enxergar, treinar o seu olhar, como eu dizia, se despir, né, dessa lente de preconceito, da lente da discriminação, da lente de modelos culturalmente hegemônicos e que tem no homem um modelo cultural ideal e que, portanto, ele pode fazer tudo o que ele quiser dentro de casa, né, tirar a lente dessa relação desigual de poder cultural e enxergar na criança um sujeito de direito que não é propriedade da família, que não é propriedade do pai, que não é propriedade, né, dos adultos e que tem que ter os seus direitos respeitados. Isso consta da nossa Constituição e consta do nosso ECA. E aí, a quem nós vamos recorrer? Bom, temos que recorrer à rede de proteção. Essa rede de proteção vai desde a polícia, através do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente do DECA, ela passa pelo Ministério Público, ela passa pelo Juizado da Infância. É claro que a escola faz parte dessa rede de proteção, é claro que essa rede de proteção é mais ampla, ela atinge a toda a sociedade. Eu gosto muito de um provérbio que diz, um provérbio africano que diz: para educar uma criança é preciso toda uma aldeia,
né? A criança não é só educada dentro de casa, ela não é só educada dentro da escola, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. As crianças, elas recebem parâmetros de comportamento, crianças e adolescentes, e os adolescentes cada vez mais, com os seus pares, não apenas mais com os seus pais, não apenas mais com a sua família, mas com os seus pares, com o que elas recebem na sociedade, com o que elas recebem da mídia. Então, tudo isso tem que ser uma preocupação. Mas a rede de proteção tem que ser, então, atingida, tem que ser acionada sempre quando a gente tem conhecimento de um processo de abuso sexual ocorrendo dentro de uma família. E eu deixei por último o Conselho Tutelar, que está aí bem no centro da minha rede de proteção, porque ele e nós somos, no mundo, o único país que instituiu uma figura pública de proteção a crianças e adolescentes. E temos que ter muito orgulho disso. A figura do Conselho Tutelar é uma figura fundamental dentro dessa rede de proteção, que tem que ser cada vez mais, né, fomentada a sua atividade, tem que ser cada vez mais valorizada por toda a sociedade. Portanto, essa rede de proteção, ela tem que ser utilizada por todo aquele servidor, por todo aquele profissional que identifica essa violência, tem que denunciar e tem que levar para a rede de proteção. Tem problemas a rede de proteção, claro que tem problemas, nós sabemos disso, né? E nós temos ainda que fazer mudanças na legislação. A legislação, por exemplo, como eu falava no caso da Araceli, ela ainda é muito falha em efetivamente punir e responsabilizar os casos de abuso e violência sexual. Por quê? Porque ela ainda está permeada por esses preconceitos que eu dizia. Ela ainda trata a criança como uma propriedade da família, e sendo propriedade da família, ela não leva adiante casos de violência sexual, mas é através da denúncia incansável, que a gente vai conseguir fazer com que a legislação mude, com que a gente vai conseguir fazer com que o depoimento da criança, e agora temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, o depoimento sem dano, e portanto cada vez mais valorizar o que a criança tem a dizer, sem a necessidade de prova, porque toda violência sexual é muito difícil de ter prova, porque ele não é um crime com testemunha, ele é um crime com agressor e com vítima. E se nós não formos acreditar na vítima, o que nos resta, né? A nossa legislação, ela é muito atrasada e defasada. Ainda há processos judiciais em que se exige a prova do himen roto, por exemplo, para que se puna e se responsabilize por violência sexual, que é um absurdo. Quer dizer, o depoimento da criança, essa mudança de hábitos, todos esses demais indícios é que tem que ser suficientes, então, para a responsabilização. Mas nós sabemos que ainda estamos longe desse processo, temos ainda uma dívida com as nossas crianças em termos da punição e da responsabilização dos seus abusadores, mas temos que, justamente pela mudança cultural, pela disseminação desse processo de denúncia, é que vamos mudar essa realidade. Então, quais são os nossos compromissos nesse tema, né? Lógico, o processo de reforço da prevenção da violência, certamente o que eu dizia antes, a mudança na legislação, precisamos de penas alternativas para os abusadores, precisamos de várias. Ela é absolutamente fundamental. Não significa, né, que essa responsabilização vá levá-los à cadeia, não é isso, né, que se quer, mas penas alternativas, o afastamento do abusador dessa criança e o tratamento para esse abusador. Nós queremos que esse abusador seja tratado, ele possivelmente tenha sido ele próprio vítima de abuso sexual na sua infância e, portanto, ele precisa de tratamento. E é isso que nós queremos, então, para esse abusador. Programas de planejamento familiar, eles também são importantes. Trabalhar o tema da paternidade e da maternidade responsável. Planejamento familiar não é controle de natalidade, não podemos confundir, não queremos controle de natalidade, não queremos políticas, né, que a gente sabe que já existiram aí pelo mundo em regimes ditatoriais de esterilização forçada das pessoas, longe disso. O que queremos são programas de planejamento familiar para que as pessoas possam ter filhos desejados e que
tem menos probabilidade de ser vítima de abandono e de violência dentro de casa. E aqui, talvez, os dois elementos mais importantes do rompimento do pacto de silêncio que existe sobre o tema da violência sexual. E ainda existe, sim, infelizmente. Por quê? Porque muitas vezes ele é culturalmente aceito. E é, de novo, por isso que eu iniciei lá atrás a gente falando desse modelo cultural. Nós temos que romper a aprovação cultural da violência e, em especial, do abuso sexual. E só rompendo, desconstruindo esse modelo cultural em que há uma relação de poder superior para homens em detrimento de mulheres e crianças e dos demais membros da família, é que nós vamos efetivamente e de forma duradoura combater a violência intrafamiliar e também o abuso sexual. Portanto, é fundamental o rompimento desse pacto de silêncio, que tenhamos a coragem, enquanto cidadãos, mas especialmente enquanto servidores do Estado, em efetivamente denunciar, em falar sobre esse tema, sobre a sexualidade, sobre a família como um ente que nem sempre é de proteção e às vezes é de violência, e romper a permissão cultural que ainda existe na nossa sociedade sobre a violência sexual. E por isso a nossa principal responsabilidade é a denúncia. É a denúncia de todo aquele caso que a gente acha, que a gente suspeita que está acontecendo, ele está acontecendo. Como eu comentava, nós estivemos em muitas escolas e nessas escolas, visitando as escolas, a gente colocava 300, 400 adolescentes e crianças no auditório da escola. E aí, aos poucos, eles chegavam naquela balbúrdia, né, característica, então, dos adolescentes e das crianças, e nós começávamos a dizer que, bom, estávamos ali para tratar do tema da violência sexual, e eles, aos pouquinhos, iam se acalmando e ficando em silêncio. E eu perguntava, vocês já ouviram falar algum caso de algum amiguinho, de algum vizinho que tenha sofrido violência sexual? Eles ficavam um pouco em silêncio, e daqui a pouco algumas mãozinhas tímidas iam levantando, e a gente dizia, nos contem desses casos que vocês tenham já ouvido falar. E alguns diziam, Sora, e se uma menina, ela tem essa coisa, é abuso, mas é pela avó dela, e essa avó é a única pessoa que ela tem, o que ela faz? Ou o outro que pergunta, mas e Sora, e se faz muito tempo que isso aconteceu, dá para denunciar ainda? Então, aquelas eram vítimas de abuso sexual que muito possivelmente nunca tiveram a possibilidade de conversar com alguém sobre isso, que se sentem culpados muitas vezes por esse abuso que sofrem. E é isso que a gente quer romper. Queremos chegar nas nossas crianças, não com o pacto do silêncio, mas com o pacto da proteção, da verdade e do combate efetivo ao abuso e à violência sexual de crianças e adolescentes. Por fim, mencionar algumas ações aqui da nossa secretaria no tema do combate à violência sexual. Nós temos um programa estadual de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes, um programa que conta com mais de 10 secretarias de Estado, que tem ações das mais diversas naturezas. As principais da nossa secretaria são de sensibilização pública, de campanhas, de conscientização e formação e justamente a capacitação da rede. O nosso programa de capacitação da rede se chama PAIR, é um programa com o governo federal, chama-se Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil. E ela objetiva justamente o fortalecimento e a capacitação da rede de proteção. O nosso foco, ano passado, nós fizemos toda a região de fronteira, que a gente sabe que tem aí rotas de tráfico de pessoas e de exploração sexual. E esse ano nós vamos ampliar para 13 municípios essa capacitação, incluindo aqueles municípios que estarão nas rotas de turismo no nosso estado e que vão sediar a Copa ou que serão centros de treinamento para a Copa 2014, porque nós não podemos permitir que no Brasil os grandes eventos e a Copa Mundial do ano que vem tenham os efeitos nas nossas crianças e adolescentes que tiveram na última Copa na África do Sul, infelizmente, que viu
quintuplicar os seus índices de abuso e exploração sexual antes, durante e imediatamente depois da Copa. Então queremos desde agora fazer um grande chamamento para o empresariado, né, da parte toda de turismo, de bares e restaurantes, de casas noturnas, e também, obviamente, para os profissionais da rede, para estarmos aí capacitando o nosso olhar, porque é isso que é fundamental, capacitar o nosso olhar para que tenhamos os olhos muito abertos e tenhamos, né, a possibilidade de estar denunciando e evitando, prevenindo o abuso e a exploração sexual. Temos também a Jornada Estadual contra a Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e as campanhas do mês de maio. A partir da semana que vem, estaremos fazendo apresentações teatrais nas escolas dos territórios da paz, aqui de Porto Alegre e da região metropolitana. Territórios da paz são aquelas regiões instituídas pelo Estado com altos índices de criminalidade e, sem dúvida nenhuma, são regiões também com altos índices de violência e exploração sexual. Então, estaremos trabalhando nas escolas de forma muito lúdica para crianças e adolescentes esse tema, porque também queremos, né, que as crianças e os adolescentes sejam formadas e capacitadas, se enxergando como sujeitos de direitos, aprendendo que aquilo que muitas vezes eles podem ser levados a confundir com afetividade, mas que eles sabem que viola a sua integridade, né? Que eles sejam capacitados para poder identificar essa violência, sabendo-se, entendendo-se, enxergando-se, valorizando-se como sujeitos de direitos, para poder dizer não e para poder denunciar, para poder buscar ajuda. Mas reitero, e com isso finalizo, a responsabilidade de prevenir e fazer cessar a violência e o abuso sexual não é das crianças, é de nós, é dos adultos, é dos servidores públicos, é daqueles que estamos à frente desse processo de proteção, daqueles que estamos entrando nas casas, né, nas nossas comunidades, na sociedade, conversando com as pessoas e que temos que ter um olhar treinado, despido de preconceitos e discriminação e treinados para a proteção de crianças e adolescentes contra essa gravíssima violação de direitos que é a violência sexual. Eu fico à disposição, foi um grande prazer estar conversando com vocês essa tarde sobre esse tema. Muito obrigada. Ah, tá bem. Então agora eu entendi o sistema aqui. Vamos lá ver os comentários aqui no chat desse sistema bonito do Telesaúde. Agradeço aos que comentaram que a palestra foi boa, fico muito feliz. A gente fica à disposição na secretaria. No primeiro slide tem o meu e-mail, que é tamara@sjda.rs.gov.br, e tem também o telefone da secretaria, que é o 3288-7360, para contatos, ficamos à disposição. Houve algumas perguntas também de se esse material, o PowerPoint, vai ser disponibilizado, certamente que sim, já vou deixá-lo aqui no Telesaúde, e acho que fica à disposição no site, né, estão me afirmando aqui que sim. E aí eu vou comentar, a Eliane fez uma observação de Maximiliano de Almeida, né, e outras pessoas sobre o tema, aqui também o pessoal de Veranópolis, a Tiane,
o problema do processo de justiça e o problema ainda de que a justiça não tem dado retorno para aqueles casos denunciados. Vocês sabem que esses dias eu estava na Câmara de Vereadores de um município aqui do nosso estado, tinha sido justamente convidada por uma vereadora, mulher, para tratar desse tema, para conversar com a rede e conversar com os vereadores sobre esse tema. Comecei tratando então, eu acho que esse é um tema que necessariamente a gente tem que tratar a partir dessa ideia de um modelo cultural hegemônico e desse processo de discriminação que faz com que essa violência seja invisível, né? Qual é o problema da violência sexual? Por que esse pacto de violência? É uma violência ainda invisível por conta desse processo de discriminação e preconceito que existe de gênero e de entender que o homem o ente masculino dentro de casa ele tem poder sobre os demais membros da família. E tanto é assim que aí levantou um vereador, eu falava sobre violência sexual, e levantou um vereador e disse, mas eu não sei o que a senhora está fazendo aqui, porque no meu município não há essa barbaridade, não há violência sexual. Eu nem precisei pegar a palavra de volta para comentar, porque já meia dúzia de assistentes sociais e outras profissionais que estavam ali levantaram e disseram, olha, vereador, o senhor demonstra com essa afirmação que o senhor não conhece a realidade da nossa cidade, porque nós recebemos dezenas de casos e crianças vítimas, sim, de violência sexual. Então, infelizmente, esse processo de invisibilidade dessa violência ocorre também nas nossas instituições de justiça, ocorre também dentro do Poder Judiciário, dentro da Polícia Civil, dentro da Brigada Militar, para quem muitas vezes a gente denuncia e eles reproduzem o preconceito, tá? Eles reproduzem o preconceito na medida em que não levam adiante os casos ou exigem uma gama de elementos probatórios que, como eu já mencionava, não está disponível nos casos de violência sexual. Então, esse processo de que a justiça não responde é justamente porque temos ainda uma legislação defasada que exige uma gama de elementos probatórios que não está disponível, que não é da natureza desse crime produzir, e, por outro lado, profissionais ainda cegos por esse elemento de preconceito e discriminação, que acham que não tem problema, que a violência sexual não é uma violência muito grave, que está dentro do poder familiar cometer esse tipo de abuso contra crianças e adolescentes e também contra mulheres, que a gente sabe que são vítimas dessa violência. Então, como é que a gente desconstrói isso? Como é que a gente luta contra isso? Não deixando de denunciar, que não seja pela falta de resposta da justiça que a gente vai deixar de denunciar, que a gente vai deixar de sensibilizar as autoridades para isso, que a gente vai deixar de literalmente colocar a boca no trombone quando o Ministério Público não apresenta denúncia, quando a polícia não abre um inquérito, quando a Brigada Militar não vai aferir essa denúncia de violência sexual que está acontecendo. Eu tenho aqui uma outra pergunta. O que o profissional de saúde deve fazer quando desconfia de um caso de abuso sexual? Para quem deve recorrer? Essa é uma excelente pergunta. Justamente, quando esse profissional está desconfiando, né, de que existe um caso de abuso sexual, ele tem que seguir nesse processo, ele tem que efetivamente acreditar nessa criança, ir a fundo, descobrir se essa violência efetivamente está acontecendo, e ele tem que recorrer para aquela rede de proteção que eu dizia. Ele tem que acionar o conselho tutelar, ele tem que acionar a polícia, ele tem que fazer a denúncia perante o Ministério Público, né? Nós temos que usar essa rede de proteção. É lógico, o profissional da saúde ele não vai percorrer todo o caminho até o final, mas a gente tem instituições que têm essa atribuição, que tem que receber a denúncia, tem que fazer. Eu mencionaria, em primeiríssimo lugar, o conselho tutelar e a Polícia Civil, que tem a obrigação de levar adiante e investigar essa denúncia, e o Ministério Público, seja o CAU de Direitos Humanos, o Centro Operacional do Ministério Público especializado na infância, que tem a obrigação de levar
e investigar essa denúncia. E é lógico, nós da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos estamos também à disposição, a gente acompanha uma série de denúncias que recebemos no tema da violência e exploração sexual. Mas os órgãos competentes para receberem essa denúncia pelos profissionais de saúde são Conselho Tutelar, Ministério Público e Polícia Civil através do DECA. Aqui tem uma pergunta da Karina. Já fizemos algumas denúncias onde houve processo, o sujeito foi absolvido em primeira instância. Felizmente a promotoria recorreu e ele foi responsabilizado, mas fui chamada pelo juiz e ele me disse que eu estava interferindo na vida familiar. Infelizmente, onde não tem uma vara da infância, a responsabilização fica comprometida. Justamente, tá aí um caso, a Karina traz, né, relata um caso típico de um juiz, vejam, um juiz, um magistrado, né, que está, como eu dizia, com os olhos fechados para essa realidade, que está ainda imerso, né, que está, eu gosto de dizer que a realidade é uma grande cebola, e a gente vai retirando as cascas dessa realidade até chegar mais profundamente e entender como é que a realidade realmente funciona. A violência sexual, ela é uma violência que tem como base um preconceito de gênero e um preconceito, essa relação desigual de poder. E esse juiz está aqui, ele está corroborando com isso, né? Ele concorda com essa visão, que é a visão culturalmente ainda majoritária em muitos casos, né? De que a violência sexual, ela é um tema da família. Ora, nós temos que dizer para esse juiz e para todos esses outros profissionais que em briga de marido e mulher a gente mete sim a colher, que nós queremos saber sim o que está acontecendo dentro de casa, que nós queremos sim influenciar na forma como as nossas crianças são tratadas e são educadas. Esse é um tema do poder público, esse é um tema da sociedade e esse especialmente é um tema do poder judiciário. Então, esse juiz, ele tem que ser denunciado na Corregedoria de Justiça, porque um caso de violência sexual, como eu disse, é crime violência sexual, é uma gravíssima violação de direitos humanos. E a polícia tem obrigação de investigar, o Ministério Público tem obrigação de denunciar e o Judiciário tem obrigação de condenar, sempre é óbvio que estejam dados, né, os elementos aí legais, mas jamais nenhum desses servidores públicos, assim como nós não podemos nos furtar de denunciar, esses profissionais não podem se furtar também de estar investigando. Então, frente a um juiz ou a um delegado que se exime de fazer isso, que esse delegado, que esse juiz, que esse promotor seja denunciado à sua corregedoria, à ouvidoria da polícia, à nossa Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, porque ele está agindo contrariamente ao seu dever profissional e à Constituição e ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Tâmara, como é feita a capacitação dos conselheiros tutelares? Algum programa de educação permanente para esses profissionais? Me pergunta o Juliano. Sim, Juliano. Existe no estado do Rio Grande do Sul, desde o ano passado, a chamada Escola de Conselhos, que é um programa do governo federal e que já foi implantado aqui no Rio Grande do Sul, através da FACAT, que é a faculdade ali de Taquara, o Centro Integrado de Faculdades ali de Taquara, e que vem capacitando numa forma regular os conselhos tutelares. Nós, inicialmente, no ano de 2011, capacitamos em torno de 480 conselheiros tutelares. No ano passado, 2012, também repetimos esse processo, no ano de 2012, capacitamos esse número de conselheiros tutelares, e depois, por conta da instituição da Escola de Conselhos no Rio Grande do Sul, nós, ano passado, fizemos um processo de equipagem de conselhos tutelares e repassamos a 50 conselhos tutelares 100 computadores e impressoras aqui no estado, justamente porque quem assumiu essa parte da capacitação é a Escola de Conselhos. Mas se tu escreveres para o meu e-mail tamara@sjdh.rs.gov.br, eu te dou mais informações a respeito da Escola de Conselhos e como acessar esse projeto de capacitação de conselhos tutelares. A Tiane, né, tá trazendo
de novo, justamente isso que eu comentava. Ela diz, e quando aqueles que são especializados no assunto, como o Conselho Tutelar e a Polícia Civil, simplesmente fecham os olhos. Justamente, Tiane, sempre há órgãos de ouvidoria ou corregedoria nesses casos. E esses órgãos, eles têm que ser acionados, tá? Então, é importante, por exemplo, um delegado da Polícia Civil recebeu a denúncia, não levou adiante, tem que ser denunciado para a ouvidoria da Polícia Civil. Eu repito, a violência sexual, não há uma opção, né, desses profissionais. Existindo os elementos, eles não podem simplesmente não fazer investigação, não abrir um inquérito policial. Essa investigação tem que ser feita, né? Tem que ser feita. E quando ela não é feita, então que esse profissional seja denunciado à Corregedoria, né, à nossa Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, à Secretaria de Segurança Pública. É muito importante esse processo, porque é só nesse processo. É lógico que é muito difícil. Não vamos nos enganar aqui, eu não vou dizer para vocês que sempre, infelizmente, o ideal seria que o mesmo número de investigações, o mesmo número de denúncias correspondesse ao mesmo número de investigações e inquéritos policiais abertos a esse respeito. Não é assim, nós sabemos que não. Mas é só com o processo, por isso insisto, com o processo incessante de denúncia é que nós vamos mudar essa realidade. E mostrar para esses profissionais que não é uma decisão, não é uma opção, é uma obrigação eles investigarem esses casos. Ah, tá bem. A Fazenda Vila Nova aqui traz a pergunta. Então, o agente comunitário de saúde deve denunciar direto ao Conselho Tutelar ou passar primeiro para o enfermeiro? Perguntam, então, os agentes comunitários de saúde, a Terezinha aqui da Fazenda Vila Nova. Olha, eu desconheço esse processo, né, se o agente comunitário de saúde ele tem que passar para o seu supervisor, tá? Mas ele não precisa, pelo menos para fins de o conselheiro tutelar, ele vai receber essa denúncia de qualquer pessoa. E o agente comunitário de saúde, ele é uma autoridade, né? Ele é uma autoridade importante, um servidor fundamental, tem uma função muito importante e ele pode sim, ele tem toda a autoridade para fazer a denúncia perante o Conselho Tutelar e também perante o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente da Polícia Civil. Então, ele pode certamente deve recorrer ao Conselho Tutelar e recorrer também à Polícia Civil ou ao Ministério Público para estar fazendo a denúncia. O Conselho Tutelar muitas vezes coloca a culpa na unidade de saúde. A impressão que passa é que nós profissionais achamos pelo em ovo. Muito bem. Na verdade, também, né, o conselheiro tutelar, ele é um órgão, ele é uma pessoa fundamental, por nada ele está ali no centro da rede de proteção, ele é fundamental nesse processo. Mas ele está sujeito também, ele que é o principal agente protetor, um dos principais agentes protetores das nossas crianças, ele também está sujeito a ter uma visão retrógrada e preconceituosa desse processo, e ele também está sujeito a muitas vezes reproduzir essa discriminação e achar que a violência sexual é problema da família e que tem que ser resolvido lá no âmbito familiar. Quando isso acontecer, o agente comunitário de saúde, a unidade da saúde, tem que ser aí, assumir o papel de defensora, porque de defensora de direitos humanos e de defensora da criança, de protetora da criança, porque essa também é uma das suas funções, e ir adiante, denunciar então para o Ministério Público, denunciar então para a polícia, porque essa violência não pode ficar sem denúncia. Esse abusador, dependendo do caso, ele tem que ser afastado do lar dessa criança. Se um conselheiro não levou adiante, que se leve então para uma outra regional do Conselho Tutelar, que se avise a Corregedoria Geral de Justiça, que o Conselho, que é a autoridade que está, né, que controla aí o trabalho, né, dos conselheiros tutelares. Então, essa demanda ela tem que ser levada adiante até justamente que haja um processo de acompanhamento e denúncia sobre esse caso. E aí eu vou reiterar aqui a importância da rede de proteção, né? A rede, ela não pode brigar, porque Conselho Tutelar, Unidade de Saúde, agente comunitário de saúde, todos eles
todos esses atores, todos nós fazemos parte da rede de proteção. Então a gente tem que ter, primeiro, uma atitude fraterna e solidária entre todos nós. Muitas vezes a gente fica disputando um público que está numa extrema vulnerabilidade que não está aí para ser disputado, né? Cada um de nós tem que cada vez mais, lógico, ser valorizado, fortalecido. A gente sabe da dificuldade que tem os profissionais da saúde, da dificuldade do trabalho numa unidade básica de saúde, também da dificuldade e da sobrecarga de trabalho dos conselheiros tutelares, né? Que muitas vezes não tem um computador para estar trabalhando, e é por isso que ano passado nós fizemos esse programa de equipagem dos conselheiros tutelares. Agora, nós temos que ter, enquanto rede, saber que sozinhos a gente não consegue resolver o problema. Eu sempre digo, por nada tem aquele ditado, quem não tem rede não pesca, né? Então a gente quer justamente o quê? Uma sociedade mais protetora das nossas crianças. E nenhum desses entes vai fazer isso sozinho, porque o conselho tutelar muitas vezes ele não está lá dentro da casa. Ele precisa do agente comunitário de saúde, ele precisa da unidade básica de saúde, e esses agentes também precisam do conselho tutelar. De nada adianta a gente disputar o nosso público, nem o nosso trabalho, nem desconfiar do trabalho do outro. A gente tem que fraternalmente dar as mãos e trabalhar para um objetivo que é comum, que é uma sociedade mais igualitária, com mais proteção, com mais saúde para todos, com mais proteção dos direitos humanos de todos, e em especial daqueles que são mais vulneráveis. E todos nós na Secretaria, eu que coordeno o Departamento de Direitos Humanos, trabalho apenas com públicos vulneráveis. Quem são? Crianças e adolescentes, jovens, porque a gente sabe que os nossos jovens estão atualmente sofrendo um processo de vulnerabilidade e sendo vítimas principais da nossa violência, idosos, homossexuais, negros, né, indígenas, pessoas com deficiência. Esses são os nossos públicos lá na Secretaria e são os públicos de vocês também. Então é essa vulnerabilidade que a gente quer melhorar, a gente quer tirar essas pessoas da vulnerabilidade para que elas não sejam vítimas da violência. E para isso precisamos todos num trabalho efetivo de rede, não um trabalho de dar as costas um para o outro, né? Não num trabalho, a gente diz que a rede, ela tem que ser horizontal, né? A gente fala muito em retaguarda, quando a gente fala num trabalho de retaguarda e de respaldo, tem que ser assim, mas que essa retaguarda não seja ficar de costas um pro outro. A gente tem que ficar de lado, caminhar lado a lado, né? E só assim a gente vai ter uma efetiva, valorizada e efetiva rede de proteção para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Maravilha, as meninas aqui do Telesaúde estão me passando então que em 5 minutos o link da palestra já vai estar no Facebook do Telesaúde para aqueles, né, que quiseram ou que entraram quando já estava acontecendo, ou que quiserem rever, ou que quiserem mais adiante passar aí para os seus colegas, para os seus companheiros. Mais uma vez eu agradeço muito, fico à disposição, no último slide está ali os meus dados, eu fico super à disposição de todos vocês, foi um prazer enorme e espero que no futuro tenhamos aí outras oportunidades de estar conversando sobre sistemas tão importantes do nosso dia a dia, porque é muito importante a gente parar um pouquinho o nosso trabalho para conversar, para refletir, para se capacitar e para voltar lá para a nossa base, né, para o campo, cada vez mais afiados e muito esperançosos e muito seguros e orgulhosos